Boa tarde a todos, uma alegria muito grande recebê-los. O IMB agradece porque vocês estão aqui. Não sei como vocês estão aí, onde vocês estão. Eu sei que aqui está um calor terrível, razão pela qual eu me recuso a estar de terno e gravata. Deixo para os mais jovens essa tarefa. Aliás, deixo para os conferencistas, né, que são as estrelas do nosso encontro, essa tarefa. Muito obrigado ao doutor Roberto de Mello, que é o presidente da Associação Brasileira do Direito Autoral, também diretor da Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Arte, uma empresa, eu acho que encarregada de distribuição de direitos autorais, também da defesa dos direitos autorais dos seus associados, e será uma alegria muito grande ouvi-lo. Eu que o conheci há algum tempo, já estivemos juntos por algumas vezes e a minha admiração pelo Dr. Roberto é sempre crescente. E tenho certeza que após a palestra dele, vocês também se tornarão admiradores. Também está conosco o desembargador Francisco Peçanha, nosso colega aqui no Rio de Janeiro, também o eminente e jovem desembargador. Não é por isso que ele está de terno, como eu disse, os mais jovens têm de se portar mais bem vestidos, né? E você está escapando, viu, Diego? Mas uma alegria, então, Francisco Peçanha, a quem carinhosamente chamamos de Kiko. É o conhecido aqui no Rio de Janeiro pelo Kiko, quando a gente tem dúvida de quem se trata. Ah, é o Kiko. Aí fica tranquilo, porque a gente sempre sabe quem é. Também estamos recebendo o doutor Diego Zimiecki, que é um magistrado jovem e um jovem magistrado também na magistratura desde 2015, com uma excelente qualificação acadêmica, e nós vamos nos eximir, doutor Roberto, de exibi-la toda para que nós não passemos vergonha. Então, eu vou deixar essa parte, né? E dizer apenas que ele é magistrado desde 2015, é titular lá em Barra do Piraí, também tem um livro e artigos publicados, de modo que é uma alegria recebê-lo também, doutor Diego. E vocês que estão atendendo ao convite do IMB, estão presentes, é uma alegria recebê-los. O IMB tem uma vasta produção na área das lives, principalmente, mas não somente isso, e também para aqueles que tiverem interesse e que tiverem até mesmo em algumas circunstâncias necessidade, o IMB estará iniciando agora no início de novembro um curso de Direito da Saúde. Então, nós escolhemos 10 excelentes professores, é um curso rápido. Desta vez estaremos cobrando até quase que uma experiência, mas com certeza o valor que estamos pedindo de investimento aos nossos convidados, vale a pena o investimento. Nós teremos professores, todos eles são da magistratura, da advocacia, do Ministério Público e da Defensoria Pública. São profissionais experientes, experimentados. Nós teremos 10 aulas, como eu disse, desses professores, e uma das aulas, a aula magna, será ministrada pelo senhor presidente da Associação Nacional da Saúde Suplementar, ANS, doutor Rebelo, doutor Carlos Rebelo. Então, uma alegria muito grande. Se vocês quiserem participar conosco, as inscrições estão abertas no nosso site www.imb.org.br. Muito obrigado pela oportunidade também desse merchandising aqui, dessa propagandazinha. E agora vamos ao que interessa, vamos àquilo para o que vocês estão aqui conosco. Então, como eu já os apresentei, está conosco o doutor Roberto Mello, que estará proferindo a palestra O Direito Autoral e as Mídias Digitais. Com certeza um tema profundamente atual, né, visto que estamos fazendo este encontro através de uma plataforma, de um aplicativo, de um programa especial que nos une. Estamos aqui de vários locais do Brasil e poderíamos estar até de vários locais do mundo, e isso gera muitas repercussões jurídicas
e, muitas vezes, repercussões financeiras também. Então, doutor Roberto, mais uma vez, uma grande alegria recebê-lo. O senhor está com a palavra para a sua palestra. Muito obrigado, desembargador Fábio Dutra, presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros, a quem eu conheço já há longa data, tenho uma profunda admiração, já partilhamos algumas conferências juntos no Superior Tribunal de Justiça, conheço muito bem, sei da sua envergadura, do seu senso de urbanidade e de justiça. O senhor nos deixou absolutamente à vontade, mas eu prometo que, se eu atacar, eu ataco só a esquerda, por quem eu não tenho nenhuma preferência, mas não tentando polemizar. Quero cumprimentar o desembargador Francisco Peçanha Filho, muito obrigado, desembargador, por estar aqui conosco, e o doutor Diego Zemiek, juiz de direito, a quem eu tenho a honra de conhecer hoje. Eu fiz umas alinhavadas linhas, tentando ser o mais sucinto possível, para que a gente possa entender do que falamos, né? A primeira matéria que eu trato aos senhores é a diferença gritante entre o Instituto de Direito Autoral, que nós temos no sistema legal brasileiro, e o copyright anglo-americano. São sistemas totalmente diversos, que não têm similitude quase nenhuma. A única similitude que talvez seria o princípio de que se protegem direitos, chamados por nós de direitos autorais e pelos anglo-americanos de copyright. Por que são diferentes? Porque o copyright é um sistema que não é antropocêntrico, ele é um sistema relativo ao direito de cópia, instituído nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, no Canadá, na Austrália e alguns outros poucos países, e que versa sobre a protetividade das obras e não dos criadores. Gritantemente diferente. Por isso que o direito de cópia norte-americano abraça duas áreas do direito para nós totalmente diferentes. Nós temos aqui a propriedade industrial, que é claramente registrária, formal, prazos decadenciais e prazos aquisitivos descritos na lei da propriedade industrial, formal, tem limites de pipeline estabelecidos com os países signatários dos tratados de copyright. E eles também têm a propriedade intelectual. Tudo é copyright para esse sistema de copyright. Tudo. Para nós, não. Nós temos um sistema de propriedade industrial para marcas, patentes, modelos de invenções, modelos de utilidade, marcas mistas, que tem um sistema regulado pela lei da propriedade industrial. E nós temos um sistema de direito de autor, que eu prefiro chamar de direito do autor. Na Constituição, começa com Dom Pedro II, as primeiras instituições de direito de autor, vai para o Código Civil e dá prosseguimento com a Lei 5988 de 1973, a Lei 9.610 de 2000, e de 1998, que eu tive a honra de contribuir para a redação, chegando na Lei 12.853, uma lei já editada no governo Luiz Inácio da Silva, com uma série de imprecisões jurídicas que podemos conversar num outro momento. Vamos àquilo que nos interessa, que é exatamente o que é o direito autoral. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, com a inteligência habitual que tinha, e o relator Bernardo Cabral, depois da frustração que tiveram quando a Comissão de Notáveis Juristas não conseguiu elaborar uma Constituição, uma Carta Magna que abraçava praticamente todos os direitos, preferiram ter contribuições da sociedade civil. Eles endereçaram à sociedade civil uma conclamação: por favor, emprestem sugestões ao texto da Carta Constitucional. O nosso grupo de juristas foi escolhido e nós redigimos o artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição da República, que trata, não por acaso, dos direitos e garantias individuais. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da proteção do direito do autor e não do direito de cópia.
Por isso que o nosso direito autoral não é registrário, ele não tem uma formalidade nem registrária, nem aquisitiva, nem decadencial, segue as regras gerais dos protocolos das convenções de Berna, de Genebra e de Roma. Berna e Genebra para direito autoral e Roma para os direitos conexos. No momento em que se delineia um direito pessoal antropocêntrico, nós conseguimos constatar qual é a protetividade que se busca. É do autor. Isso significa o quê? Nós não protegemos os direitos de aquarela do Brasil. Nós protegemos, defendemos, arrecadamos e distribuímos os direitos do Ari Barroso. É ele que nos interessa. Nós não falamos da protetividade de Garota de Ipanema. Não. Nós falamos dos direitos autorais de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa divisão traz a compreensão de como estamos hoje no Brasil, num grau avançado de protetividade, que muitas vezes os governos não entendem, porque buscam uma analogia com sistemas totalmente alheios ao nosso aqui, e por isso criam confusões sistêmicas, conceituais, que acabam trazendo grandes confusões. Não se pode deixar de homenagear jamais o Poder Judiciário brasileiro. Falo dos tribunais de justiça dos estados e falo do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a apreciação de matérias de direito autoral, onde nós temos tido sucessos estrondosos ao longo de 40 anos. O Poder Judiciário nunca se furtou a dar a protetividade adequada aos titulares de direito autoral, seja pelo exercício individualizado desses direitos, seja pela gestão coletiva, que é a forma mais eficaz de buscar arrecadações de direitos para todos os titulares em todas as rubricas: rádio, televisão, plataformas digitais, eventos, shows, carnaval, festas juninas e todas as modalidades, cinema, todas as modalidades de direito. O Brasil conseguiu formatar uma das melhores plataformas do mundo em termos de banco de dados de obras e fonogramas. Atualmente, nós temos cerca de 17 milhões de obras musicais na base de dados das associações e do ECAD e cerca de 14 milhões e meio de fonogramas. E o Brasil foi o primeiro país que conseguiu arrecadar, isso já faz 44 anos, arrecadar 2 direitos num sistema unificado e centralizado. Os direitos autorais, que são os direitos dos autores propriamente dito, e dos editores nas modalidades e nos percentuais estabelecidos nos contratos de edição. E os direitos conexos, aí entendidos os intérpretes principais, os produtores fonográficos e os músicos acompanhantes. Falando somente da música, eu tenho outras áreas que eu vou falar daqui a pouquinho. Com essa modalidade, o Brasil, e é mandatório, o Brasil criou um sistema de link entre obra e fonograma. Quando toca, por exemplo, Mais Que Nada, com a participação do Jorge Benjor, você vai ter, no direito autoral, o autor da música, o Jorge Benjor, o editor da música. E no conexo você terá o intérprete que está executando, pode ser o Benjor, pode ser Elis Regina, pode ser o Jair Rodrigues, quem quer que seja, o produtor fonográfico e todos os músicos acompanhantes. São 2 instrumentos obrigados que temos aqui no Brasil a utilizar, que são o ISWC, International Standard Work Code para a obra, e o ISRC, International Standard Recording Code. Como se faz isso? Tudo por via de sistema de matching. Nós temos, só o Brasil desenvolveu, um link entre o fonograma, que é o primeiro escutado, captado pela base, e a obra. Então, você sabe qual é a obra, quem está interpretando, quais são os autores, quem é o editor, todos os músicos que acompanham e quem é o produtor fonográfico. Isso está fazendo, já há cerca de 8 anos, que alguns países venham buscar uma similitude com o nosso sistema.
O Chile já está fazendo isso, aliás, com enorme proficiência. A SCD, a Sociedade de Compositores do Chile, e a SCI, a Sociedade de Intérpretes do Chile, se uniram para fazer exatamente o que nós fazemos aqui, para abrigar a maior potencialidade possível de arrecadação para todos os titulares. O Canadá, vendo o sistema como funcionava aqui, está buscando ainda com uma certa dificuldade essa mesma unicidade, embora os interesses lá têm 5 ou 6 sociedades totalmente diferentes que arrecadam por si, estão tentando unificar. A Austrália já unificou, já está trabalhando exatamente no mesmo sentido que vieram conhecer conosco aqui no nosso país. E a Inglaterra deu um passo avante enorme. Faz cerca de 5 anos, a PRS for Music, que é a Sociedade Autoral Inglesa, e a PPL, de Performers e Producers, estão arrecadando juntos todo o direito autoral da área musical. Claro, assim você consegue potencializar, aumentar a receita, evitar discussões relativas a quem se paga e o que se paga. No Brasil, ano passado, nós tivemos cerca de 650 mil usuários de obras musicais e intelectuais e tivemos distribuídos direitos entre 625 mil titulares de direitos autorais. Sabendo que 75% da música tocada aqui no nosso país é música brasileira, entre 74% e 75%. Isso é uma honra para nós brasileiros. E eu sou muito suspeito para dizer, porque eu digo que tem 3 países que têm música diferenciada: o Brasil, os Estados Unidos e Cuba. Tem coisas lindas. Nós temos o tango argentino, nós temos a salsa e o merengue caribenho, mas essa música que tem uma diversificação cultural é aqui. O Tom Zé, um músico importante brasileiro, ele tem até uma figura de linguagem muito interessante, que ele diz o seguinte: parece que se plantou no Planalto Central uma bomba cultural, essa bomba cultural explodiu e deu o Brasil. Nós temos mais de 300 ritmos musicais, nenhum país do mundo tem isso, só nós temos essa qualidade. Os Estados Unidos não ratificaram a Convenção de Roma, que trata dos direitos conexos. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre tiveram um sistema não analógico, eles não fazem matching junto com os demais países do mundo, eles buscam não se sintonizar, principalmente na área dos direitos conexos. O presidente Bill Clinton, que de tonto não tinha nada e tinha uma percepção econômica muito grande, quando ele percebeu que havia uma defasagem no sistema de copyright norte-americano para arrecadação dos direitos conexos no meio digital, ele editou o Digital Millennium Copyright Act, que já tem aí seus 17 anos e que busca exatamente a arrecadação de direitos conexos nas mídias digitais, à época chamada não interativas. Isso também acabou. Antigamente nós falávamos de download e de streaming, hoje a gente fala de streaming. Tudo é streaming e assim nós arrecadamos. Claro que o sistema brasileiro é um sistema que deu passos largos, estruturou-se de uma forma muito significativa. No dia 22 agora, haverá um painel mundial em que o Brasil vai ser uma das referências em arrecadação e distribuição de direitos autorais, pela substância do sistema, pelo forte sistema e ferramentas que nós desenvolvemos para tanto. Na questão dos digitais, eu dividi essa exposição em 5 assuntos para que vocês entendam os problemas inerentes a cada uma delas. Plataformas de streaming de áudio, aquilo que somente se escuta. Nós temos várias. Nós temos aí a Apple, a Spotify, a Deezer, o YouTube, o TikTok, que ainda não pagam exatamente o que nós gostaríamos de ver arrecadado, mas já pagam. Nós já temos aí cerca de 20% da distribuição brasileira é oriunda dessas plataformas de áudio. Acontece que nós temos um problema grave,
e que a gente tem denunciado e lutado permanentemente, que é a questão dos global deals, os contratos internacionais que foram celebrados pelos produtores fonográficos, que têm um sistema claramente de copyright. Eu falo das grandes produtoras, que têm um sistema de copyright não analógico ao nosso. Com esses global deals, eles acabaram se colocando numa posição privilegiada em relação aos autores e aos intérpretes e aos próprios músicos. Eles argumentam com muita razão que o fonograma pertence a eles, é verdade, pertence aos produtores fonográficos. Mas a distribuição dos valores ali contidos deve premiar a todos os partícipes daqueles direitos conexos. E mais, tem que ter uma proporcionalidade significativa em relação aos autores. Em todas as outras rubricas, sem exceção, com exceção das plataformas, claro, todas as demais pagam 2/3 dos valores arrecadados como direito autoral, autores e editores, e 1/3 como direitos conexos para os intérpretes, músicos e produtores fonográficos. Ora, isso escapa dos global deals. Os global deals não premiam desta forma. E, assim sendo, nós criamos, inclusive, um problema enorme, que nós já estamos resolvendo aqui no Brasil, em relação aos músicos acompanhantes, que eles denominam de non-featuring artists. E nós não denominamos assim, não. São featuring, sim. São músicos acompanhantes e merecem receber, cada um na sua proporção, esses direitos autorais. Para as plataformas brasileiras, como, por exemplo, a Globopay, que é uma plataforma muito importante, foram os primeiros a aceitar essa questão de arrecadar, que nós arrecadamos todos os direitos autorais e conexos para que ninguém fique de fora. Mas as plataformas que vêm de fora vêm com os vícios e os comprometimentos dos global deals. Então, estamos negociando, ainda na semana que vem, teremos uma última rodada com uma dessas plataformas para dizer que todos os direitos precisam ser pagos a todos os titulares brasileiros e estrangeiros. Os 25% de música estrangeira também precisa ser remunerada aqui. Com as plataformas de audiovisual, como, por exemplo, a Netflix, a Amazon, a HBO, há um outro problema, chamado de management buyout, um buyout. Eles exigem que todos aqueles que participam das produções dessas plataformas audiovisual cedam todos os direitos a eles usuários. Esse vício não é daqui. Esse vício vem dos sistemas de copyright, claro, porque lá, como é um pay for work, hire for work, e adeus, e não se vê. Mas isso aqui não é. Aqui você tem participações claramente delineadas dos atores, dos produtores, dos músicos, dos intérpretes, dos autores, dos roteiristas. O nosso sistema é completamente diferente do sistema de copyright, onde se privilegia esse buyout. Eu digo até mais, e aqui reforçando a posição do Brasil. A TV Globo, por exemplo, tem uma plataforma importante chamada Globoplay, que reconhece todos esses direitos. Eles nunca se furtaram a pagar todos esses direitos, nunca. Nunca. Eles pagam direitinho e não querem cessão de direitos, não, que cada um preserve o seu. Por quê? E aí eu falo um pouco da minha experiência ao longo de 42 anos trabalhando nessa área. Porque essas emissoras como a Globo, o SBT, a Bandeirantes, a Record, tiveram o cuidado de separar atividades. Se você quiser ser um produtor fonográfico, faça uma produtora fonográfica. Tem uma Som Livre, tem uma Record, tem uma MJC, né? São entidades diferentes e que têm uma relação limpa com os titulares para que o usuário não passe a ser um recebedor de si mesmo. Que é isso? Quer dizer, o usuário, como cessionário desses direitos, passa a receber tudo e o titular? Cadê? Não. Aqui no Brasil, pela própria consciência que temos e pelo sistema antropocêntrico que temos,
Nós não temos isso. O que se importa no sistema de copyright é que traz essa questão do buyout. E aqui eu me apego muito ao nosso Código Civil. O nosso Código Civil, quando fala de contratos, fala do princípio da boa-fé objetiva, do princípio da isonomia e do princípio da função social do contrato. Talvez eles não tenham nos sistemas alienígenas, mas nós temos aqui. E, no fundo, quando você faz um contrato de cessão, de buyout, em que os titulares perdem todos os seus direitos para poderem participar da produção de uma plataforma de audiovisual, você está desnaturando a contratação e violando claramente os princípios norteadores dos contratos que estão no Código Civil brasileiro. É a nossa legislação. A nossa legislação é protetiva às pessoas, de uma forma geral, seja no direito das obrigações, seja nos contratos e mais. Lembremos que no atual Código Civil nós privilegiamos o conceito de negócio jurídico. Antigamente se falava de fato jurídico e de ato jurídico. Hoje não. Hoje nós falamos modernamente no princípio do negócio jurídico, que é o que está contemplado no Código Civil brasileiro. Então, eu tenho aqui a minha firme convicção de que nós teríamos que estruturar de uma forma bastante abrangente uma posição dos titulares de direito de negar essa possibilidade do buyout àquilo, pelo menos, que se celebra no Brasil. Claro que muitas vezes eles vão tentar buscar contratos celebrados no exterior, como se aquele que está contratando fosse a plataforma do exterior e não o Brasil, mas nós podemos, ao longo do tempo, ir mostrando a necessidade que os nossos nacionais estejam protegidos e regulados pelas produções que se fizer aqui no Brasil. Falei das plataformas de áudio, falei das plataformas do audiovisual. E vou entrar agora numa questão das artes visuais. Eu presido uma entidade de artes visuais, que é a Altivis, a Associação dos Produtores de Artes Visuais, aí falando de pintura, escultura, fotografia, web design, arquitetura. E nós, há muitos anos, lutamos pelo droit de suite, o direito de sequência, que é um instituto de direito francês e que nós temos já consagrado na nossa lei, na Lei 5988 e na Lei 9.610, mas que a gente nunca conseguiu alcançar. De fato, a gente nunca alcançou. Há sempre um movimento refratário na comercialização das obras de artes visuais e em que se nega a participação dos autores. Acontece que o mundo muda. O mundo digital veio para ficar. E hoje nós temos um novo negócio jurídico chamado NFTs, as Non-Fungible Tokens, que vieram também para ficar e que transporta do mundo das coisas para o mundo digital a música, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro, para um grupo seleto que vai comprar cotas dessas non-fungible tokens e ir abrigando, aí é que é o interessante, não só o negócio originário, mas o negócio secundário. Tudo quanto sobrevier de negociações futuras. Olha, eu comprei aqui uma obra do Jorge Benjor com a Orquestra Sinfônica X e que tem como artes visuais uma obra do Cobra, que é um artista importante plástico brasileiro. Os autores vão participar das revendas sucessivas e, na quarta-feira, agora última, nós celebramos pela Abramos o primeiro contrato de NFT, que vai ser muito interessante. Não posso ainda divulgar para os senhores o que é, porque deve ter um lançamento nos próximos 2 meses, mas que vai revolucionar essa questão das NFTs aqui no Brasil e vai trazer para o mundo digital os negócios jurídicos em que você consagra o droit de suite, o direito de sequência, para que os titulares participem de todo o mercado secundário que advier. Nós temos uma outra questão da dramaturgia, que é o chamado teatro online.
Nós estamos há quase 2 anos nesse sistema da pandemia, todos isolados. Muitas modalidades de ouvir música, de ver shows, de literatura, de artes visuais, foi estabelecida pelos meios digitais. Um deles foi a dramaturgia, o chamado teatro online. Nós administramos, por exemplo, Nelson Rodrigues, Paulo Pontes, que esse ano completaria 100 anos, Bibi Ferreira e tantos outros. Nós estamos encetando um sistema de buscar uma encenação online das obras de dramaturgia, com a protetividade aos autores intelectuais de cada uma dessas obras. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo também para que a gente consiga aperfeiçoar um sistema bom nesse. Já começamos, e começamos com Nelson Rodrigues, mas muitas outras produções de dramaturgia virão por aí. Lembremos que nós estamos num momento difícil, as pessoas cansadas de ficarem reclusas em casa. Eu já não estou há muito tempo, até porque eu já tive o Covid, já fui para o hospital, já fiquei bom, estou transitando normalmente, tenho conseguido circular e trabalhar aqui no escritório com a nossa equipe com toda tranquilidade. Mas nós precisamos estar atentos à população de uma forma geral, estão cansados. E essa modalidade da dramaturgia online pode ser um momento interessante para nós todos, até que voltem as produções de teatro fisicamente. E já estão voltando, hein? Eu creio que mais um mês já estaremos aí. Eu tenho um último tópico aqui, que é a volta dos shows. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós estamos no Brasil, num país essencialmente musical. Nós aqui vivemos música o tempo todo e eu sempre digo que nada resiste a uma grande canção, né? A volta dos shows significa claramente a volta de rendimento para a cadeia produtiva da música. De quem eu falo? Dos autores, dos intérpretes, dos músicos, do pessoal que faz o palco, que faz a iluminação, que faz a segurança. Abramos sabendo do drama de todo esse conjunto de pessoas que participa da cadeia produtiva da música. Nós fizemos 2 campanhas humanitárias, uma chamada Percentual Humanitário, em que os autores abriam mão de uma percentagem dos seus direitos para auxiliar aqueles que nada tinham, e outra foram os leilões humanitários, que nós fizemos com instrumentos musicais, roupas e peças de vários artistas nossos, e com isso nós conseguimos alimentar 1.727 famílias ao longo deste tempo, arrecadando comida, dinheiro, auxílio, para que eles pudessem sobreviver. Eu acho que a função nossa é, efetivamente, distribuir justiça e distribuir direito. É isso que o Poder Judiciário faz, é isso que os advogados fazem, é exatamente a nossa razão de viver. E nós temos que superar, com toda a inteligência e com toda a tranquilidade, todos os problemas que temos, seja nas plataformas de áudio, seja nas plataformas de audiovisual, seja nas artes visuais com os NFTs, na dramaturgia com o teatro online. E, por último, já aqui homenageando o nosso querido ministro Carlos Fernando Matias, que me parece está aí participando dessa live, assistindo a nossa live, nós conseguimos o reconhecimento da profissão de compositor na Câmara dos Deputados no dia 7 de outubro. É uma vitória histórica para a arte brasileira, depois de 11 anos de muita luta buscando essa dignidade para os compositores nacionais. Fomos muito bem recebidos. Pela primeira vez eu vi uma união entre a direita, a esquerda e o centro, todo mundo congraçado para aprovar isso. E assim nós trazemos para um mundo formal homens e nomes que primam por isso e dignificam o Brasil. Não tiveram essa possibilidade o Noel Rosa, o Dorival Caymmi, o Radamés Inátali, o Pixinguinha, mas tem agora, né, o Dori Caymmi, o Caetano Veloso, o Roberto Menescal, o Jorge Benjor e tantos outros que podem, assim, se caracterizar como compositores para 3 fins muito importantes. Primeiro, para direitos previdenciários. Eles têm que ter uma relação
com a previdência que possibilite que eles se aposentem como compositores. Essa é a profissão. Segundo, eles têm uma clara relação tributária com o ISS. O ISS, lembremos, é um tributo em que você faz por nomenclatura. Você tem que ter a profissão, senão você não consegue se caracterizar como contribuinte do ISS. Muitos se aposentaram como marceneiro, pedreiro, pescador, e agora conseguem ter essa qualidade de compositores musicais. E terceiro, e por último, eles conseguem fazer contratos de natureza civil e comercial como compositores, para fim de elaborar trilhas, serem contratados para tanto, serem coautores, serem copartícipes de uma produção. E essa é mais uma vitória que nós devemos aí à gestão coletiva e ao Congresso Nacional e à classe cultural brasileira. E é isso, basicamente, nessas linhas gerais, o que eu tinha a apresentar aos senhores, esperando não ter excedido o tempo que o desembargador Fábio Dutra me concedeu aqui. E muito obrigado, estamos aqui para participar. Obrigado, doutor Roberto. Muito oportuna a sua palestra e nos remete já a uma possibilidade de voltarmos a conversar sobre essa lei 12.853 e as suas imprecisões. Então, já vamos ficar aí, dependendo da sua agenda, da possibilidade que o senhor tenha de vir a falar conosco sobre esse tema, porque é um mundo, né? Eu toco violão, quer dizer, eu digo que toco porque a minha filha, Anne, nunca apresentou nenhuma reclamação formal. Ela tem 5 meses e eu fico tocando para ela e eu consigo engabelá-la, digamos assim, por um bom tempo. Então, eu me sinto já como um verdadeiro músico, não vou dizer um astro, mas, pelo menos para a Anne, eu acho que eu faço algum sucesso, e pelo menos por enquanto, né? Mas há muitos temas dentro do direito autoral, dentro das mídias, dessas novidades, nas quais nós precisamos realmente conversar. Até quando o senhor estava se referindo à questão de uma obra, né, de uma escultura ou de uma pintura, né, que é vendida, eu fico vendo, às vezes, um determinado quadro que é vendido alguns anos depois, mas não ainda fora daquele prazo, digamos assim, decadencial ou prescricional, eu sei lá qual é o instituto que se aplicaria aí nesses, quanto ao direito autoral litero-musical de acho que 70 anos, né? Então, quanto tempo? E se esse autor... Mas isso aí vai ser uma pergunta para depois que nós ouvirmos o doutor Francisco Peçanha, né? A quem eu, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, passo a palavra. Desembargador, colega e amigo Fábio Dutra, presidente do nosso histórico IMB, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Saúdo o cumprimento do doutor Diego, prazer em conhecê-lo. Professor Roberto, permita-me chamá-lo assim. Poucas vezes, professor, eu vi uma palestra tão produtiva e tão assertiva. O senhor conseguiu expor de uma forma muito clara uma questão tão ampla, passeou sobre todos os aspectos que nós poderíamos imaginar sobre os direitos autorais de forma tão didática que poucas vezes eu ouvi. Tivéssemos nós no auditório ou numa sala de aula, professor Roberto, eu lhe aplaudiria de pé. Eu só tenho que agradecer, espero que nosso presidente te traga aqui em outras oportunidades, e com certeza estarei aqui para aprender mais com o senhor, professor. Eu só tenho que te agradecer e parabenizar os seus ensinamentos, realmente, e por isso até, já que o presidente disse que nós poderíamos ficar bem à vontade, o senhor me deixou numa situação muito ruim, numa situação muito delicada, porque simplesmente esgotou a matéria de uma forma muito brilhante, e certamente, para mim, seria muito melhor e muito mais cômodo se eu tivesse falado primeiro, por razões óbvias, né, professor? E quando o desembargador Fábio Dutra me chamou para falar sobre, para participar desse painel
que o tema se apresentou como direito autoral e as mídias digitais, eu logo corri e pensei nas diferenças, né, em abordar o copyright e os direitos autorais aqui no Brasil, que é realmente um tema que não sai de moda, né, se assim posso dizer. E aí, meu trabalho se viu facilitado, né? O senhor esgotou, sem medo de ser repetitivo, o tema de uma forma brilhante e bastante didática. E para mim restou pouco a dizer. E aí eu vou fazer um recorte do que eu pensaria em abordar, atento ao tema aqui. Querido presidente, pode ficar tranquilo que eu sei que nesses tempos de mídia digital, de reuniões aqui virtuais, nós temos que nos restringir, porque senão fica cansativo para todo mundo. Eu penso em fazer um recorte daquilo que falaria para pegar essa distinção, para pegar essas peculiaridades do copyright, dos direitos autorais do Brasil perante o Poder Judiciário. E aí eu me socorro a duas decisões da Suprema Corte, que para mim são paradigmas. Eu tenho estudado ultimamente bastante a Suprema Corte dos Estados Unidos. De lá saem realmente decisões que acabam, mais cedo ou mais tarde, reverberando aqui no Brasil. Infelizmente, é assim, né, como acontece na indústria automobilística, da moda, da tecnologia de um modo geral. No primeiro acontece lá, acontece na Europa, e depois a gente acaba conhecendo aqui. E começando basicamente pela distinção, como o senhor bem disse, o copyright é a proteção legal que o autor tem exclusivamente em relação à impressão, à reprodução ou à venda de uma obra. Protege-se a obra, protege-se eminentemente a obra. E, com isso, nós vemos que tem uma ênfase forte sobre o viés econômico. Ao contrário do Brasil. Aqui no Brasil, os direitos autorais, a proteção é sobre o autor, é sobre a pessoa. E aí, professor Roberto, uma conclusão minha, e procurei na doutrina, não achei nada nesse sentido, talvez essa preocupação com a pessoa, em detrimento do poderio econômico, venha da nossa cultura latina, né? Nós somos mais coração, nós somos mais humanos, nós pensamos mais e, em primeiro lugar, sempre, e ainda bem que é assim, em primeiro lugar, sempre no ser humano. Acho que daí pode ter vindo esse pensamento de se proteger a pessoa e se deixar para o segundo plano, se comparado com o copyright, a obra em si. Me chamou a atenção, eu também abordaria essa questão, que o senhor falou muito bem, dos Estados Unidos não ratificarem os vários e vários tratados internacionais na área, ao passo que o Brasil majoritariamente o ratificou, para ir se adaptando, ir mudando. Isso, de um determinado momento da história, deixou um pouco defasado, como o senhor disse, aí, o copyright realmente, e aí eles vêm lá com os acts deles, né? Como se tem no direito desportivo, como se fizeram aqui nos direitos autorais, sempre para atualizar, porque eles têm uma Constituição muito rígida, uma Constituição centenária, uma Constituição difícil de ser alterada, ao contrário da nossa, e eles se veem dando ali, deixa eu chamar aqui, abrindo um monte de aspas, um jeitinho americano através dos atos, e que, por isso mesmo, por nós sermos um país de matriz no civil law, nós temos mais mobilidade nessas transformações. O common law, como é praticado nos Estados Unidos, engessa, as mudanças são um pouco mais demoradas, são um pouco mais engessadas, por assim dizer, enquanto que aqui não, aqui nós temos essa facilidade, essa mobilidade. E aí, pulando essa parte do copyright, dessa protetividade que no Instituto se baseia na obra, no outro na pessoa, eu trago aqui rapidamente para abordar, obedecendo ao meu tema, 2 julgamentos paradigmas da Suprema Corte, um proferido em 1984, e lá é interessante, quando se estuda a Suprema Corte, que se julga um caso de 2021 e, na maior naturalidade, se cita um precedente de 1940, de 1950, e eu acho isso muito legal, muito diferente daqui. E aqui, se a gente se deparar com um precedente de 5 anos atrás, você já parte do princípio que o cidadão não tem direito, né, que ele só achou um precedente lá de trás. Mas, em 1994, a Universal Studios entrou com uma ação contra a Sony, porque, aqui todos certamente vão lembrar, a Sony começou a produzir videocassetes, e esses videocassetes permitiam que se fizesse a gravação das obras. Você alugava uma fita, né, e fazia a gravação, e aí teria livre
a livre reprodução em qualquer lugar que seja, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de controle. É o chamado caso Betamax. E a Suprema Corte, naquela ocasião, decidiu o seguinte, olha, julgou a favor da Sony, dizendo o seguinte, olha, eu não posso responsabilizar uma empresa pela violação de direitos autorais quando ele desenvolve uma tecnologia que não é usada exclusivamente para isso. A função primordial de um videocassete é passar um vídeo. Você está em casa, ia, né, na locadora, alugava uma fita e assistia. A função secundária era de gravar aquela obra. Sob esse fundamento de que uma companhia não poderia ser responsável em promover uma tecnologia que alguns, aí quero eu acreditar que poucos, consumidores poderiam infringir direitos autorais através do uso dela, através do seu uso secundário. Então, enquanto a tecnologia produzida não fosse usada exclusivamente para aquele fim, a Suprema Corte não viu nenhuma irregularidade naquele caso. E isso tem uma repercussão tremenda, inclusive no nosso dia a dia. A partir daí, se ficou permitido, ninguém mais teve medo de produzir. Por exemplo, máquina, fotocopiadores, gravadores de CD, filmadoras, iPods, por que não computadores pessoais? Talvez outro caminho que teria tomado a indústria se a decisão da Suprema Corte fosse no sentido de responsabilizar o fabricante. E aí, passados aí 21 anos, em 1995, a Suprema Corte novamente se debruça sobre a questão e aí apresenta uma justificativa diferente. Aí nós já estamos em 1995, as mídias digitais já estouraram, as redes sociais a todo vapor. O cenário mundial era outro, o cenário político, por certo, obviamente, era outro. E ali era uma questão, era o caso do Metro Goldwyn Mayer versus Brewster, que a Suprema Corte decidiu, diferentemente da anterior, um caso envolvendo, responsabilizando fornecedores e desenvolvedores de softwares projetados para possibilitar o compartilhamento de obras protegidas por direitos autorais. Aqui, diferentemente lá do videocassete, a empresa produziu mecanismos, produziu softwares que eram usados especificamente e exclusivamente para a reprodução dessas obras. Aí aqui não. Aí aqui a Corte deu um basta. Aqui a Corte falou, olha, não, aqui não. E vocês têm que se responsabilizar, sim, pelo o copyright. E aí a gente percebe que, como aconteceu também, abro um parênteses, fujo um pouco da matéria, no caso da segregação racial, né? Que num ano a Suprema Corte decidiu sobre a viabilidade de escolas negras para negros e escolas para brancos, e anos depois decidiu de forma diferente na questão do metrô, de um homem negro que estava no metrô destinado a um branco, então, a pessoas brancas. Então, a evolução histórica, em frente a uma Constituição rígida como a norte-americana, ela leva à alteração de decisões, ela leva a decisões amplamente conflitantes, mesmo com base na mesma legislação. Depende do recorte, do ângulo para que se olha, para que se profira decisões como aqui, essas duas que acabei de citar. Então, percebe-se que a Suprema Corte buscou manter um balanço, um equilíbrio entre o direito do autor e o interesse público. Permita-me falar do check and balance aqui, dentro da matéria que nós estamos tratando aqui, mas não se preocupando também no aspecto educacional, né, da coisa do copyright, de abrir certas exceções que não vai dar tempo aqui da gente abordar. Então, já encaminhando para o fim, presidente Fábio Dutra, eu trago aqui também um caso que eu julguei, que foi muito interessante a respeito da matéria. Eu falei de duas decisões da Suprema Corte, falo uma aqui da nossa querida Corte Estadual, certamente que todos vão lembrar, que saudade da Amélia. O Mário Lago fez essa produção aí que foi um sucesso estrondoso, e ele morre ali no início dos anos 2000, mais ou menos, e ali ficou mais ainda badalada essa música que todos nós conhecemos, e eu não tenho a veia artística, Fábio, eu não vou aqui me arriscar a cantar, mas todo mundo que sabe quem é, e vai lembrar do que eu vou falar. Uma determinada empresa fez uma margarina, e o nome da margarina era Amélia. E aí se veiculou em
todas as cadeias de rádio, de televisão, de jornais impressos, Amélia é um sabor de verdade. E vinha lá a foto da margarina com o nome Amélia. A família acho até que ele tinha acabado de falecer. Ali os sucessores do Mário Lago, Espólio, não sei bem quem, ajuizou a ação. A empresa que tinha comprado os direitos daquela obra figurou no polo ativo daquela ação, e o juiz ali reconheceu que essa decisão foi mantida, dizendo que houve, sim, uma violação à integridade da obra intelectual do autor e que, por isso, haveria de ser indenizados os autores por danos de ordem material e de ordem moral. E essa decisão foi confirmada pelo Tribunal do Estado aqui do Rio, foi confirmada pelos tribunais superiores, e o juiz foi muito feliz na sentença, baseando-se primeiramente na Constituição. Ele disse o seguinte: olha, se por um lado o artigo 5º, 9 diz lá da liberdade de expressão, nós temos também que nos balizar pelo inciso 27 do mesmo artigo, e eu transcrevi ele aqui, que diz o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E o juiz foi por aí e concluiu que realmente houve o uso indevido da expressão "ai, que saudade da Amélia", e muito mais ainda, né, no uso da expressão para associar a marca da margarina. E aí, professor Roberto, se o senhor me permite fazer uma provocação acadêmica, uma pergunta, se puder, presidente Fábio Dutra, quebrar o protocolo, um debate que também assisti numa live nesse tipo de pandemia, né? Nós assistimos muitas lives, uma live que abordaram esse assunto, mas que eu não fiquei muito convencido da resposta, e eu vou te dar, professor, o mesmo exemplo que se foi dado naquela live. Eu gostaria de falar aqui um pouco do fair use. Eu não sei se entra na questão do fair use, se não entra, que seria um uso justo, né? Um uso aceitável da marca, uma exceção jogada dentro do copyright, mas seria mais ou menos o seguinte, professor: esteve até muito em voga o incêndio da Catedral de Notre Dame. Uma rede de televisão faz uma reportagem de 7, 8 minutos daquele incêndio, e ali ele pega um pequeno trecho do filme Corcunda de Notre Dame e joga dentro da reportagem um trecho de poucos segundos, 10, 15 segundos, se tanto. E aí vem a minha pergunta, a minha provocação acadêmica, no melhor sentido. Vou aproveitar para beber dos seus conhecimentos, para perguntar se isso se encaixaria no fair use, se seria outro instrumento, porque nós temos, por mais que não se esteja utilizando dentro de uma sala de aula para fomentar a cultura, o conhecimento, a educação, mas também não deixa de ser uma atividade importante para poder a questão da informação. Então, essas eram as considerações que acanhadamente fiz depois da bela exposição que nós ouvimos. Presidente Fábio Dutra, eu agradeço o convite, estou à disposição para sempre que puder e quiser me convidar, estarei aqui com o maior prazer. Doutor Diego, prazer em conhecê-lo por esse espaço virtual. Espero que em breve possamos estar todos aqui novamente reunidos, né, de forma presencial no nosso tribunal. E antes de encerrar, presidente, eu estou vendo aqui na nossa tela, e não posso deixar de registrar que meu pai, meu querido pai, está nos assistindo aqui. Eu quero mandar um beijo para ele, se me permite, também seu colega e amigo. Muito obrigado pela atenção de todos, presidente. Parabéns mais uma vez pela... Obrigado, doutor Francisco Peçanha. E agora tem que ser Francisco Peçanha Filho, porque o Francisco Peçanha chefe está presente. Na presença do chefe, a gente tem que realmente manter aí um pouco mais de respeito. Eu fico, após ouvi-lo, né, falando de fita cassete, falando de algumas situações vivenciadas não muito remotamente, não há muito tempo, com saudade também, não só da Amélia, que eu não conheci, eu não posso dizer que eu tive uma namorada com o nome de Amélia, foi uma falha na minha vida, mas imagine a gente lembrar do gramofone, né? Cadê o gramofone? Quando a gente vai poder usar o gramofone? Os toca-discos, né? Depois os toca-CDs, as vitrolas. Então, tudo isso vai
ficando no passado, e hoje a gente fala em mídias digital, streaming e outras novidades que vão afastando aquilo que a gente, às vezes, usou um tempão e o progresso, né, e as tecnologias vêm afastando e trazendo novidades assim de uma forma fantástica, como é o próprio telefone celular, que parece acabar com tudo mais que existe no mundo. Não vai existir mais nada no mundo que não seja o celular. E eu me ressinto, aliás, até lanterna ele já tem, né? Mas eu me ressinto que ele ainda não tem acendedor de fogão. Eu acho que esse telefone ainda tem esse defeito, e o dia que ele tiver o acendedor de fogão, aquele Magic Click, ele vai resolver também muitas questões. Eu consulto ao Dr. Roberto, se quer se pronunciar a respeito da indagação aí do nosso colega, Dr. Francisco de Assis Peçanha Filho. Obrigado. Eu quero cumprimentar o desembargador Francisco Peçanha Filho pela brilhante exposição e tecer comentários muito breves, até porque o doutor Diego é quem vai falar em seguida. A primeira questão que o desembargador Fábio Dutra colocou, o período de prescrição do direito autoral é a vida do autor mais 70 anos post-mortem, independentemente dos sucessores que haja, em primeiro, como filhos, netos, bisnetos, 70 anos depois prescreveu. A segunda questão, olha aí, o desembargador Francisco foi muito feliz. Vejam como os institutos de copyright norte-americanos são totalmente diversos dos nossos, né? Lá, eles não protegem pessoas. Eles não são latinos, eles não têm essa paixão que nós temos. Então, lá eles protegem repertórios e confundem os institutos de marcas e patentes com propriedade intelectual, que o desembargador também colocou muito bem, que estão lá asseverados no artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição, direito pessoal. Os senhores terem uma ideia? Nos Estados Unidos, só de direito autoral, sem conexo, existem 3 associações, a BMI, a ASCAP e a CESAC. Os titulares não importam os repertórios que ali estão depositados. Então, o titular está longe dessa relação, longe. E esses repertórios mudam de mãos com muita rapidez, né? São extremamente fugazes. Uma editora compra da outra, que depois licencia para outra e foge da capacidade do autor de dar o destino que quer à sua obra. Até porque, e o desembargador foi muito feliz nos exemplos aí, quando ele fala do caso Betamax e depois a Universal contra a Sony e outros casos que houve. Vejam, são casos de repertórios, não são casos de pessoas. Felizmente, o nosso Poder Judiciário está bem longe disso. Ele ainda ilustrou com uma obra do nosso querido Mário Lago, né? Que foi o primeiro caso que eu tive a honra de advogar para o Vinícius de Moraes, e o Vinícius me apresentou o Tom, o Toquinho, o Benjó e essa turma toda, e eu acabei trabalhando para todos eles. E eu tenho uma história que é sempre bom lembrar. O Roberto Menescal, meu querido amigo, meu irmão, meu xará, era muito amigo do Tom Jobim. E uma vez ele foi visitar o Tom nos Estados Unidos, e quando eu não sei se eu contei para o desembargador Fábio essa história, e ele chegou no aeroporto, no George Kennedy, pegou a revista Billboard e estava lá. A primeira música mais tocada do mundo era o Help, dos Beatles. A segunda música mais tocada do mundo era Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Aí o Menescal foi na casa do Tom e falou: Tom, olha aqui, você é o segundo compositor mais tocado no mundo. Ele falou: o segundo? E quem é o primeiro? Ele falou: são os Beatles. Bom, também eles são 4. É diferente. Era o humor do Jobim em relação a esses caras. Porque é a pessoa, essa é a questão. Lembrem-se do caso que o Michael Jackson comprou todo o repertório dos Beatles. E cadê os Beatles? Cadê os Beatles? Tchau, não tem Beatles. É o repertório que consta diferente do nosso. O desembargador ainda falou da questão da cópia privada. Nós precisamos instituir a cópia privada para que todos façam uso das obras intelectuais de uma forma dinâmica. O que é o uso da cópia privada? Pega todos os suportes virgens, telefonia celular, laptop, computadores, CD, que hoje pouco existe,
para aqueles que são virgens e dá um quantitativo pequenininho para que isso abrigue o direito autoral, para que a pessoa fique livre para reproduzir. Nós não queremos atingir as pessoas físicas para que elas paguem direito autoral, não é isso. Nós queremos recolher direito autoral de quem faz negócio com isso. São os provedores de internet, as plataformas, as emissoras de televisão, os produtores de cinema, os distribuidores, os produtores de eventos, de shows. É aí que tem que haver o direito autoral. E a cópia privada, a qual o desembargador Francisco Peçanha Filho mencionou, é um instituto, tem um projeto de lei do deputado Bilac Pinto, do DEM, de Minas Gerais, já tratando deste assunto. Foi um trabalho que nós fizemos junto ao deputado, uma pessoa extremamente consciente dos direitos da coletividade brasileira, exatamente para instituir a cópia privada. E, por último, a questão do fair use, o desembargador falou da Notre Dame e de utilizações que se faz aproveitando as obras intelectuais, né? Nós temos um princípio constitucional de completa imunidade, eu não vou falar de isenção, porque isso é outra coisa, de direitos autorais para cobrança em tudo quanto diga respeito à educação e jornalismo. Não pode haver cobrança de direito autoral para obras de educação e para o jornalismo, senão você impede o conhecimento público. Mas, e esse é o ponto do desembargador, eu entendi o ponto dele, todo negócio em direito autoral se interpreta restritivamente. Fez o jornalismo, acabou. Disso você não pode resultar em outros negócios. É isso que o desembargador explicou para nós. É outra coisa, outra situação. Eu faço um negócio jurídico para uso de uma obra intelectual e ali ele se encerra. Qualquer outro derivado que haja é outro negócio e determina uma nova autorização. Eu espero ter contribuído aí para o debate. Obrigado. Obrigado, desembargador, desembargadores. Obrigado. Pois não, nós agradecemos. E vamos ouvir agora o doutor Diego Zimiecki. Por favor, doutor Diego, uma alegria muito grande para o IMB recebê-lo. Sinta-se também muito à vontade, sinta-se em casa. Se ainda não é associado, por favor, procure a secretaria do IMB e torne-se um associado nosso. Por favor, muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, desembargador. Publicamente agradeço o convite, estou muito lisonjeado, principalmente em fazer parte da composição dessa mesa, né? Principalmente conhecendo hoje, né, virtualmente, o desembargador Francisco Peçanha. Prazer novamente, é um prazer. E o doutor Roberto. O que dirá, né, desembargador Peçanha, que sobrou para mim, né? O último a falar, né? Mas eu acabei pesquisando, para não repetir essa questão, eu acabei pesquisando outra linha do direito autoral e até vou também tentar me valer do conhecimento do Dr. Roberto em questão eu li sobre memes de internet, mídias digitais, né? A aplicação não em si sobre os autores, vamos dizer, compositores, né? Mas uma pessoa física que criou algum meme ou, enfim, criou alguma obra e ela é difundida nas redes sociais, né? Eu acabei me chamou bastante interesse essa matéria quando fui convidado para compor a mesa. Eu até deixo aqui para os nossos ouvintes o livro que eu li alguns artigos, que é uma organização com vários artigos, é o livro Direito e Mídia, Tecnologia e Liberdade de Expressão. Lá tem um artigo que eu acabei lendo ele e pensando bastante sobre o assunto, dada a nossa sociedade de informação e o uso frenético, vamos dizer assim, das redes sociais. O artigo é Memes e Direito Autoral, da superação lógica proprietária à tutela do elemento cultural. Então, nesse ponto, depois, no final da explanação, se o Dr. Roberto puder nos dar uma palhinha acerca desse assunto, também seria bem interessante. Pois eu pesquisando, eu encontrei doutrinas acerca bastante favorável da propriedade, mas outras falando acerca da funcionalidade da propriedade versus, né, o direito fundamental à cultura.
e direito fundamental à expressão. Então, encontrei alguns autores discorrendo acerca da relativização do direito autoral nesses casos, em que se difunde e, por exemplo, alguém cria um meme e, ao mesmo tempo, a violação que a gente poderia ter do direito da imagem da pessoa que virou um meme. Então, eu fiquei pensando num caso concreto, né, posto no judiciário, qual o julgamento adequado poderia se aventar dessa pessoa, por exemplo, que ou ela criou... Primeiro, a gente teria a pessoa que criou o meme, e essa pessoa também pode ter utilizado a imagem de outra pessoa no meme, e aí difundiu na rede social, né? Primeiro, a gente teria que achar o autor, né? Então, eu anotei umas premissas aqui, se o Dr. Roberto depois puder nos fixar melhor nessa questão, né? O desembargador também Francisco Peçanha, né, com a sua experiência, desembargador Fábio Dutra, mas eu fiquei pensando na aplicabilidade da legislação, se a nossa legislação hoje ela abrange essa categoria. Também encontrei entendimentos favoráveis e contrários, alguns, né, necessitando uma nova legislação, outros não, dizendo que já está abrangente por qualquer meio, já está protegido o direito autoral. O conflito esse de bens jurídicos, que eu acho que teria que ser avaliado, né, seria o direito à propriedade, né, a função da propriedade versus o direito fundamental à cultura. E também tem a política das plataformas, né, o termo de compromisso. Qual seria a obrigação no Brasil, vamos dizer assim, na nossa realidade, que a plataforma teria de frear esse meme ou não, ou excluir, né, a reclamação. E até num dos artigos, que agora não sei desse livro que eu li, tinha ela é da Globo, a Ana Clara, que foi ex-Big Brother, ela estava cantando num karaokê e se difundiu isso no Instagram, acho que foi no Instagram, dizia o artigo, e a Globo reivindicou direito autoral, não poderia, e aí o Instagram tirou do ar essa filmagem dela, né, que ela estava cantando no karaokê. Seria uma produção artística. E então, eu não sei se eu perdi um ponto da explanação do Dr. Roberto. Qual que seria o posicionamento hoje do Instagram, do Facebook, tanto para os autores, né, cantores famosos, vamos dizer assim, quanto para nós, né, pessoa física, né? Então, fiquei um pouco com essa dúvida para perguntar para o Dr. Roberto, e até nessa pesquisa eu encontrei um conselho da União Europeia aprovou uma proposta diretiva sobre direito autoral em 2016, o número, né, 2016/002 de 80. O artigo 17, eles aprovaram no Conselho da União Europeia, eu vou ler aqui a aprovação do Conselho. As plataformas de compartilhamento online de conteúdo e de aplicação devem agora obter autorização específica do titular dos direitos autorais para divulgar ao público determinada obra. Então, eles dizem aqui que era o sistema do Notice and Talk Down, que para fins de remoção, então, de conteúdo indevido da internet, a plataforma, então, vamos dizer, se fosse aqui no Brasil, né, o Instagram, precisa de autorização do direito, né, direito autoral, como que está funcionando hoje, assim, na prática, né? Então, e aí eles não seriam responsabilizados, diz aqui, seguindo aqui, diz assim, a partir do momento que o upload do conteúdo feito pelo usuário, se o conteúdo inserido, por exemplo, utiliza imagens ou versos sem autorização ou correta citação do autor original, ele seria responsável, a plataforma, exceto se eles demonstrarem que fizeram os esforços para adquirir autorização, eles abriram essa exceção, ou se rapidamente removerem o conteúdo. Então, acho que talvez, né, como esse tema é muito atual, né, ele talvez bata nossas portas aí do Poder Judiciário, nessa questão de alguém criar um meme ou ter algum direito à imagem. Então, seria mais ou menos essas considerações, desembargador Fábio. Eu pensei, então, trazer à tona esse debate dos memes da pessoa física, né? Para ver se o doutor Roberto puder contribuir com a gente, eu ficaria extremamente agradecido para engrandecer os conhecimentos. Então, agradeço
a participação, o convite novamente e me coloco à disposição, desembargador Fábio. Não, obrigado. Excelente, doutor Diego. Muito bom. E eu também estou interessado em saber se os memes têm proteção, quero saber se existe até alguma remuneração para quem foi, digamos assim, vitimizado num meme que, por algum motivo, veio a bombar, digamos assim, né, nas redes sociais, nas plataformas digitais e assim por diante. Doutor Roberto, por favor. Obrigado. Eu quero agradecer ao doutor Diego Zemiek pelas excelentes contribuições e, sim, eu tenho esclarecimentos de 3 naturezas a esse respeito aqui. A primeira é o Instituto do Notice and Takedown, que é utilizado pelas plataformas, aliás, muito bem utilizado hoje. O que o doutor Diego falou? Eu digo, nós estamos ficando velhos antes da hora, porque a rapidez do mundo digital é de tal ordem. Senhores, não imaginam. Hoje eu tenho um caso novo aqui de uns meninos que inventaram um jogo que já se propagou pelo mundo e nós estamos fazendo uma estrutura societária, tributária e financeira para eles poderem repercutir esse jogo no mundo. É outro mundo. Às vezes eu acho que eu sou anacrônico, e meus filhos sempre falam, nós precisamos fazer um upgrade com você, não é possível, né? É difícil. Nós fomos criados lá estudando francês, inglês, latim, filosofia, e hoje mudou tudo, é tudo diferente. Muito bom. O que a diretiva europeia fez? Nós todos participamos de todos os debates da diretiva europeia, que foi extremamente bem debatida. Quase que as plataformas ganharam, quase. Foi por pouco. Até o 5º pênalti do Zinho na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, nós quase perdemos essa parada. Quase que os titulares de direito perdem para as plataformas que queriam um livre mercado. A diretiva conseguiu consagrar os direitos intelectuais e a protetividade dos direitos intelectuais. Tanto que, logo que sabedores que não tinham conseguido a soberania das suas posições para distribuir seus conteúdos de uma maneira absolutamente forfetária, a Forfere se reuniram e tentaram propor um acordo que até hoje está se debatendo. Mas, o doutor Diego tem razão, nós conseguimos fazer que o Instituto do Notice and Takedown sobrevivesse. Como é que é isso? Como essas mídias são muito rápidas, esses memes e participações e karaokês e outras acontecem assim, num segundo, num instante. Se os titulares se sentirem afetados pelo uso ou da sua imagem ou do seu direito autoral, eles usam, em primeiro lugar, o Notice and Takedown ou Takedown com as plataformas para dizer, tire do ar. Tire do ar, porque se você não tirar, pelo princípio da responsabilidade objetiva que nós temos na nossa legislação civil, você será, sim, corresponsabilizado. Como também já eram as emissoras, e são as emissoras de televisão, de rádio, de cinema e também agora as plataformas. O Instituto do Notice and Takedown é vital para que as pessoas sejam os grandes, os notáveis protagonistas de todas as artes se defendam, sejamos nós os simples mortais, né? Que a gente faz, sei lá, manda uma mensagem interessante para uma comunidade, essa como uma comunidade, por exemplo, da minha escola, do Liceu Pasteur, e propaga por outros e acaba sendo utilizado indevidamente. Não pode. O Notice and Takedown veio para ficar. E essa questão da responsabilidade objetiva está consagrada. Quando houve uma tentativa muito recente de uma MP que se dizia, tratava das fake news, houve imediatamente uma movimentação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público, falando, calma, minha gente, não é assim, não. Todos têm que ter o direito de dizer não quero que fale
isto sobre mim, salvo se for uma matéria de cunho meramente jornalístico. Esse é o instituto que tem que sobreviver. Esse é o antropocentrismo que prevalece na nossa legislação brasileira. Os memes, olha aí, nós chegamos a tratar isso quando o desembargador Francisco Peçanha falou também, são as derivações dos negócios jurídicos com utilização de obras intelectuais. Isso não vai parar mais. Isso não vai parar mais. Agora, se nós não tivermos uma forma de conter e responsabilizar, exatamente por isso a diretiva europeia conseguiu consagrar o Notice and Takedown, vai virar um pandemônio de comunidades digitais sem direito algum, sem protetividade alguma. É importante que nós mantenhamos esse princípio de que todas as derivações têm que ser autorizadas. Se não forem autorizadas, serão retiradas sim, seja pelo princípio administrativo do Notice and Takedown, que é extremamente rápido, seja pela intervenção do Poder Judiciário, que cada vez mais se coloca bem nesse... Eu não canso de dizer isso. Nós estamos aqui defendendo os direitos intelectuais graças ao Poder Judiciário, que nunca nos faltou. Nunca. Nunca. O Poder Judiciário está sempre conosco. Eu quero sempre lembrar uma recente decisão de um caso de simulcasting da plataforma Oi, que teve como relator o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Esse caso é um leading case no mundo. O Brasil virou leading case em função dessa questão do simulcasting no mundo. O que o ministro Cueva fez? Quando ele viu a dificuldade do tema e os interesses que estavam ali envolvidos, porque simulcasting são usos em duas modalidades de comunicação, televisão e plataforma, plataforma e rádio, televisão, rádio e plataforma, e ele conseguiu conclamar os 10 ministros das câmaras de direito privado para que participassem de audiências públicas e ouvissem os dois lados, quem queria usar de uma maneira absolutamente forfetária e quem queria a protetividade desse direito. Ganhamos. Esse leading case hoje é mencionado no mundo inteiro. O Brasil é mencionado como o primeiro país que tratou de casos de simulcasting com clara protetividade para os titulares de direitos autorais. Então, falando de simulcasting, ou falando dos memes, ou falando da diretiva europeia, ou do Notice and Takedown, nós estamos numa situação privilegiadíssima de protetividade de direito. Como sempre, o Brasil dá largos passos nesse sentido. Em 1988, eu fui estruturar uma trading company em Hong Kong para um cliente e o presidente François Mitterrand, um presidente de esquerda, havia sido reeleito presidente da França. Um dos primeiros... no primeiro mandato do presidente Mitterrand, os Rothschild foram embora, a Renault mudou a sua sede, os bancos mudaram-se para outros países, as emissoras de televisão passaram a transmitir de outros locais. Segundo mandato do presidente François Mitterrand, voltam os Rothschild para a França, volta a Renault e a Citroën a trabalhar na França, voltam os capitais. E eu estava lá em Hong Kong, eu vi essa entrevista, e perguntaram, presidente, o que aconteceu? Ele falou, é simples, o mundo está dividido entre progressistas e conservadores. Eu me tornei um progressista. Se eu me apegasse ao meu conservadorismo do primeiro mandato, nós estaríamos mergulhados numa crise insuportável, porque os capitais se evadiriam. Por isso que eu digo sempre, o princípio do livre mercado é aquilo que permite a alavancagem das relações sociais. O princípio do intervencionismo é aquele que inibe as potencialidades individuais das pessoas. É claro que, ao longo do tempo, seja o intervencionismo de esquerda, seja o livre mercado da direita, acabaram tendo momentos de fusão. Vou dizer um momento desse, o assistencialismo que nós tivemos agora durante a pandemia. Se o Estado não interviesse
no sentido de permitir que aquelas pessoas sobrevivessem, o que teria? Como é que nós estaríamos? Nós temos hoje 14 milhões de desempregados, mas nós conseguimos fazer essas pessoas comer. Elas comeram durante esse tempo. Isso é um caso típico de intervencionismo. Mas o grande princípio é o princípio da liberdade individual. É assim que a gente vai fazer uma sociedade moderna, clara, objetiva, concorrencial, em que nós tenhamos posições de vanguarda, um protagonismo das nossas potencialidades, que são enormes. E, nesse sentido, o Brasil, na área da propriedade intelectual, vai contribuir muito. E eu agradeço enormemente as questões colocadas pelo Dr. Diego Zibiek, que vieram exatamente alavancar essas discussões que nós temos hoje. Muito bem. Uma aula, né, e uma profissão de fé naquilo que nós precisamos para o nosso país, porque todos nós queremos o melhor para o nosso país, né? E que, aliás, qualquer nacional de qualquer país pensa primeiro no seu país, depois ele pensa nos de fora, nos imigrantes, naqueles que, de uma forma ou de outra, às vezes até contribuem muito, mas são sempre tratados de uma forma secundária. Isso é natural. Agradeço, professor Roberto de Mello, ao cunhado professor, se não o é, sinta-se hoje parabenizado pelo Dia do Professor, dia 15 de outubro, sim, que comemoramos, né, que comemoramos o Dia do Mestre, e com certeza aquele que ensina, aquele que difunde conhecimento, aquele que debate temas que são sempre importantes e que repercutem na vida, que provocam impacto, sempre esses devem ser homenageados, e nós reiteramos a nossa gratidão pela aceitação do nosso convite, do convite do IMB, para estar conosco, ministrando esta excelente aula, e também agradeço ao nosso colega, Dr. Francisco Peçanha Filho, muito bom tê-lo aqui. O senhor disse que está à disposição e pode ter certeza que o IMB se ressente muito quando os seus membros não estão presentes e participantes. E temos muita alegria quando vemos os nossos associados e os magistrados, de uma forma geral, os professores, advogados, todos aqueles que militam conosco no dia a dia, das agruras e também das alegrias que conviver e labutar, né, e vivenciar nesse ambiente jurídico nos traz. Muito obrigado, então, doutor Francisco Peçanha. E doutor Diego Zibiek, muita alegria tê-lo conosco pela primeira vez, mas não pela última. Estaremos juntos, se Deus quiser, ainda em várias oportunidades. Sempre temos um espaço para acolher ideias. Se tiverem, manda, você tem meu celular, todos têm o celular de Fábio Dutra, é um celular que está sempre disponível, e nós queremos contribuir nesse caminho, nesse tempo, para que tenhamos uma vida melhor e uma vida mais tranquila, e mais conhecimento, difusão, debates e estudo daquilo que interessa a todos os profissionais da área jurídica. Você que atendeu ao nosso convite, e devo ressaltar a presença do nosso ministro Matias, seja bem-vindo, nosso presidente, diante de quem nós sempre nos colocamos em posição de sentido, como um soldado diante de um general, né? E sinta-se muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, o IMB se sente muito honrado pela presença de todos, palestrantes e assistentes. Convidamos vocês a estarem conosco nos nossos eventos. Reiteramos que o site imb.org.br está sempre à disposição, sempre novidades. Obrigado mais uma vez, doutor Diego, doutor Francisco e doutor Roberto. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço.